Olá para todos e para todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao curso de Metodologia Científica, um módulo que foi criado para ajudar você no seu projeto de pesquisa, no seu trabalho de análise, de crítica, de resenha, de avaliação de temas, de análise bibliográfica, de pesquisa sobre autores. Olha só, um curso que vai ajudar você a abrir sua cabeça, mas principalmente um curso que vai ajudar você a se organizar. A metodologia científica tem sido, nos últimos anos, o terror dos alunos de teologia. Eles sofrem, eles choram, eles gritam, eles pedem socorro, eles clamam a Deus por ajuda, eles não sabem o que fazer, nem por onde começar. E aí o que acontece? Eles vão desistindo com o tempo, vão abandonando seus trabalhos, vão abandonando o seminário, a faculdade de teologia, vão deixando para lá porque eles se sentem incapazes de realizar a pesquisa. E isso tem uma explicação. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse encontro número 1, nessa aula número 1, que é uma aula introdutória. Meu nome é Leclerc, eu sou o professor Leclerc, e estou aqui para ajudar você nesse processo difícil, né? Quase que um processo arqueológico, quase que um processo de bandeirante, hein? Entrando na mata, abrindo espaço para poder desenvolver o seu trabalho. Mas, acima de tudo, nós, professores, educadores, pesquisadores da área científica, entendemos que você, aluno, estudante, precisa de ajuda. Principalmente no mundo da teologia, né? Muitos alunos de teologia vêm de realidades completamente diferentes do mundo acadêmico, né? Muitos são mais velhos, já não estudam há muitos anos. Pode ser que esse seja o seu caso. Depois de muito tempo sem estudar, resolveu retornar ao seminário e com aquele sonho, né, com aquele ideal, eu quero aprender mais, eu quero ajudar a comunidade, eu quero ajudar na escola bíblica, eu quero ajudar nos cursos, nos grupos pequenos, eu quero me dedicar, eu quero apoiar a igreja, a liderança, os pastores, quero escrever para publicar no Instagram, no site da comunidade, quero produzir conteúdo. E aí volta para o seminário, né? Volta para o estudo, volta para a sala de aula, volta para a cadeira, depois de anos, às vezes décadas sem estudar. E quando chega diante dos livros de teologia sistemática, sociologia, filosofia, história da igreja, sem aquele romance, sem aquela ideia, né, lúdica, porque muitas vezes é assim que a gente vai para o curso, né, com aquela ideia romântica, lúdica, que vai ser tudo lindo, que nós vamos nos reunir, sentar no chão, tocar violão, fazer um lanche, orações, e a teologia vai entrar na nossa cabeça. Mas não é verdade. Na prática não é assim que funciona. Para se tornar um acadêmico, e isso pode ser em qualquer segmento, né? Você pode ser um acadêmico na área de administração, na área de direito, na área de pedagogia, na área de letras, na área de biologia e na área de teologia, não importa. Para se tornar um acadêmico, você precisa trabalhar muito. Trabalho árduo, muita dedicação, muito comprometimento, muita leitura, muito empenho, muito foco e, sobretudo, método. Precisa de método para poder estudar, ou seja, organização, processo. E para quem está retornando agora, né, depois de muitos anos, é difícil. Pode ser que esse não seja o seu caso, pode ser que você não esteja retornando agora. Pode ser que você seja um aluno, uma aluna jovem, novo ainda, nova ainda, começando a sua carreira, com aquele ímpeto vocacional, missional, que quer apoiar, quer dedicar-se ao trabalho, um sentimento profundo de engajamento, muito engajamento, quer mergulhar de forma espetacular, quer subir
no púlpito da sua comunidade e liberar uma palavra profética, quer fazer um evento na rua, na cidade, e transformar pessoas com mãos estendidas e mudar a realidade. Pode ser que seja essa a sua pegada, mas mesmo assim, mesmo considerando que você tenha uma vocação genuína, maravilhosa, verdadeira, precisa de dedicação, precisa estudar. E o seminário vai bem, né? Vamos falar a verdade, o seminário vai muito bem, primeiro ano, segundo ano, primeiros meses, primeiras aulas, primeiros módulos, tudo vai caminhando muito bem até esbarrar nesse obstáculo terrível que é a metodologia científica. E aí o aluno pergunta, mas por que eu preciso saber isso? Por que eu preciso estudar esse negócio? Por que eu preciso aprender a fazer essa coisa? Esse monstro que está comendo meu cérebro? Precisa. Porque, na verdade, a teologia é uma ciência. E, mais do que isso, é a mãe das ciências. Né? E a boa teologia precisa ser bem estruturada, bem organizada. Muitos problemas acontecem nas comunidades, nos grupos, na literatura, na mídia, na internet. Muita coisa ruim acontece porque as pessoas não sabem pensar, não sabem sistematizar pensamento, não sabem fazer relações com temas importantes, não sabem estruturar o que aprenderam, o que conhecem. E a metodologia científica é para isso. Então, diante aqui da minha introdução, eu quero dar a você, as boas-vindas a esse curso, que pode ser de 8 módulos ou de 12 módulos dentro desse projeto, mas todos eles feitos com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado, onde eu quero compartilhar com você um passo a passo desse trabalho que é produção de conteúdo, produção de pesquisa. Aproveita que você entrou aqui e começou a estudar com a gente e inscreva-se no canal, ok? Inscreva-se no canal, marca aí o sino para receber as notificações de novos vídeos, dá o like, para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, beleza? E se você quiser desejar receber textos, materiais, conteúdo para estudar mais sobre o assunto, é só você colocar uma mensagem aqui embaixo do vídeo e dizer, poxa, eu estou precisando muito de ajuda nessa área, professor. Estou precisando mesmo. O que o senhor me recomenda? Coloca aqui o texto, faz uma solicitação e a gente conversa com você, porque o nosso trabalho nesse canal é dar suporte, é dar apoio, é dar ajuda, é dar a você condição de melhorar, de aprender, de crescer, de se desenvolver. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de metodologia científica. Vamos lá, gente, vamos falar sobre metodologia científica e vamos abrir o curso juntos, né, juntos aqui nessa jornada, com muita calma, bem devagar, sem desespero, beleza? Mais uma vez, quero lembrar, se você tem dúvidas, perguntas, precisa de mais esclarecimentos sobre o tema de cada um dos nossos vídeos, de cada uma das nossas aulas, coloca aqui embaixo a sua dúvida, escreve aqui, faz a sua pergunta, e eu vou respondendo a você com muito carinho, tá bom? Sem problema, sem crise, sem nenhuma dificuldade. Bom, primeira coisa é você saber o que é ciência, uma vez que a metodologia é uma ferramenta da ciência. Beleza? E esse entendimento sobre o que é ciência ajuda você a mudar a sua maneira de pensar com relação às questões que eu já coloquei aqui. Muitas pessoas, não é o seu caso exclusivamente, muitas pessoas de idades diferentes, quando entram num curso de nível superior, criam uma ideia equivocada sobre o estudo superior, entende? Acham que o estudo superior nada mais é do que um outro cursinho, né, uma outra experiência, né, levam isso com muita alegria. A gente observa
às vezes, tanto no seminário como na faculdade, que o aluno vai para lá como se estivesse indo para um momento de entretenimento, né? Dá para ver isso na sua roupa, dá para ver isso na sua expressão, dá para ver isso no seu comportamento, todo mundo se divertindo, todo mundo se alegrando, todo mundo confiante, todo mundo muito alegre. E isso desconcentra o estudante. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que se tornar uma pessoa deprimida, né, melancólica. Não é esse o caso. Mas estudar é um projeto de vida. Né? O estudo é um projeto de vida. Eu sempre falo isso nas aulas para os alunos. Né? Estudar é projeto de vida. Não é uma coisa que você faça assim, vou ali na padaria comprar um pão, vou ali dar uma caminhada na praia com um cachorrinho. Não, estudar é um projeto de vida. Tem que ter foco, né? Tem que ter preparo. Né? Hoje é dia de seminário, é você pegar os seus livros, pegar o seu caderno, né? Pegar a sua mochila, a sua pasta, a sua bolsa, ir para lá, chegar no horário, sentar na sua cadeira. Se for um curso EAD como esse aqui, separar um espaço para isso, um momento para isso, para você poder se dedicar. É mudança de paradigma, entendeu? É mudança de maneira de pensar. E pode ser, eu não estou dizendo que é, né? Mas pode ser que no seu caso seja isso que esteja dificultando. Você ainda não conseguiu estabelecer um foco, sabe? Você ainda não conseguiu se organizar, ainda não conseguiu separar um horário, né, para poder estudar, para poder se dedicar, para poder se organizar. Esse aqui é o meu horário, esse aqui é o meu momento. Vou fechar minha porta aqui, vou ficar sozinho, ligar o computador, a internet, e vou ficar aqui me dedicando a esse momento importante, que é o momento do aprendizado, que é o momento do estudo, que é o momento que eu vou trabalhar, né, completamente focado, centrado, de forma objetiva no meu aprendizado. Então, isso já é um grande passo, entendeu? Se você consegue se organizar dessa forma, ou se você conseguir se organizar dessa forma, você já está dando um grande passo. Porque olha o nome do curso, ó, metodologia. Isso significa o quê? Que ciência tem método. Ou seja, tem um processo, tem maneira de fazer. Procedimento, passo a passo, uma coisa de cada vez. Olha como é que está aqui no slide, ó. Aquisição sistemática de conhecimento. Para quê? Para melhoria. Melhoria de vida, melhoria do cidadão, para transformação, para melhoria da pesquisa, para melhoria do aprendizado, para melhoria do ensino, para melhoria. O objetivo da ciência é gerar resultado para melhoria. Só que para que a ciência aconteça, para que a ciência exista, para que ela dê resultado, tem que ter método. Se não tiver método, não acontece nada. Entendeu? Tem que ter método para fazer isso. Não dá para fazer de qualquer forma. Tem metodologia. Por isso que você estuda metodologia de pesquisa. Ou seja, para pesquisar, para produzir, para escrever, tem um jeito de fazer. E o que nós vamos fazer? Ciência. Ou seja, adquirir conhecimento sistemático, organizado, conhecimento que será utilizado de alguma forma por alguém em algum lugar. Isso é importante, a beça. Ok? Esse é o primeiro ponto do nosso curso. Entender que para você estudar, você precisa se organizar. Não quer dizer também que você tem que se tornar uma pessoa metódica, né? Sabe o que é uma pessoa metódica? É o jeito ruim de ser, né? Aquela que só sabe fazer as coisas sempre do mesmo jeito. A cadeira tem que estar no mesmo lugar, né? O copo no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo dia, as mesmas condições de temperatura e pressão. É quase um toque, né? Quase um transtorno. Não precisa ser metódico, não. Mas tem que ser organizado. Tem que ser estruturado. Tem que ter foco para fazer as coisas.
Porque ciência é aquisição sistemática de conhecimento. Aí você poderia me perguntar agora, professor, beleza, como isso se aplica? Como esse conceito de ciência se aplica ao curso de metodologia científica? Bom, então vou dizer para você logo de cara. Primeira coisa, você precisa ler todos os dias. Não se aprende nada lendo de vez em quando. Não se aprende nada lendo de forma esporádica. Não se aprende nada lendo de forma aleatória. Outro dia, um aluno perguntou para mim na aula, professor, essa aula tem muita informação, como é que eu faço para aprender isso tudo? É muita coisa, eu não estou conseguindo acompanhar. Eu respondi, obviamente, você não vai aprender isso tudo nesta aula. Esta aula ela foi feita para abrir portas, né, para abrir um caminho, para apresentar a você uma direção. Ela foi feita para isso. A partir desta aula, você sabe o caminho a seguir para aprender sobre este assunto. Agora, para você assimilar, para você aprender e apreender, né, para você guardar esse conhecimento, você tem que ler todo dia. Todo dia você tem que separar um horário lá, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Vamos dizer que não dá para fazer todo dia, mas pelo menos umas 3 vezes por semana você tem que ter um horário separado, dedicado, né, apropriado para ler, para estudar, para assistir vídeos, para entrar no AVA, né, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, se você faz o curso EAD, para anotar, para fazer exercício. Na véspera, ninguém aprende. Na véspera, ninguém aprende absolutamente nada. Por quê? Porque a aquisição de conhecimento ela tem que ser sistemática. A aquisição de conhecimento ela tem que ser feita de forma constante. Porque o conhecimento ele é agregado, ele vai aumentando, ele vai melhorando, ele vai se juntando, ele vai se completando. É como um quebra-cabeça que vai se juntando ali, vai se ajustando até você chegar a um conhecimento X qualquer. Entende? Esse é um ponto crucial do nosso estudo. Presta atenção. Se você não conseguir assimilar isso agora, eu sugiro que você pare o vídeo, vai tomar um café, faz que nem eu. Aqui, ó. Café. Café é vida. Dá uma relaxada, vai pegar um ar, volta o vídeo e assiste de novo, porque você precisa assimilar essa verdade. Mas eu não tenho tempo. Ok, então vamos falar sobre tempo. De novo, estudar é um projeto de vida. Estudar é um plano. No dia que você planejou, decidiu fazer o curso, fazer o seminário, aprender, você trouxe para a sua vida essa realidade, que estudar constantemente, regularmente, é necessário. Então, estudar é um plano, ok? Estudar é um projeto de vida. Então, se você não tem tempo, tem que arrumar tempo. Eu sei que soa até duro isso que eu estou falando, mas tem que dar um jeitinho para que você consiga tornar o seu conhecimento ativo, constante, real, sistemático. Presta atenção nisso. É um sistema, é uma organização. E o que eu estou dizendo agora vai fazer sentido lá na frente. Por que vai fazer sentido lá na frente? Porque o trabalho científico, o artigo científico, ou a monografia, ou a dissertação, se você tiver no mestrado de teologia, é resultado, é produto da sua leitura. Presta atenção no que eu vou dizer, eu vou repetir isso muitas vezes durante o curso. Não se começa uma pesquisa do tema. Eu quero pesquisar sobre a escatologia. Eu quero pesquisar sobre discipulado. Eu quero pesquisar sobre aconselhamento.
eu quero pesquisar sobre missões urbanas. Aí você decide que vai pesquisar e aí depois sai catando livros sobre esse assunto. Esse método está ao contrário. Esse método está ao contrário. O método é oposto. Primeiro a gente lê bastante, estuda bastante, pensa bastante, raciocina bastante, depois a gente parte para a pesquisa. Porque não há o que pesquisar se não houver leitura. Além disso, se não houver leitura, não há curiosidade, não há reflexão, não há perguntas, não há interesse, não há dúvida e aí não tem ciência. Então, a ciência, ela propõe aquisição sistemática de conhecimento, ou seja, leitura diária, estudo constante, o tempo todo. Então, se você está assistindo esse vídeo no início do seminário, é a sua hora. Se você está assistindo esse vídeo no final do seminário, você vai ficar desesperado, desesperada. Mas não tem problema. É o tempo que eu tenho, é agora que eu vou. Vai com tudo, vai com vontade. Mas constantemente. Não pode deixar para depois, né? Não pode ficar achando que vai separar um final de semana, uma noite, uma madrugada para produzir ciência. Não vai acontecer. E aí eu aproveito essa fala para dar outra dica importante. Estudar é um projeto de vida. Então, o que você tem que fazer? Abrir mão de algumas coisas. Né? Abrir mão de algumas coisas que tomam o seu tempo. Obviamente, se você está ocupado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não vai produzir nada, não vai ler nada. Né? Tem que separar algumas coisas. Eu vou a 30 cultos, reduz para 2. Eu trabalho em 18 ministérios, reduz para 1. Para você ter condição de estudar, de produzir, de melhorar, de se desenvolver. Como você pode ver, toda pesquisa tem basicamente 2 objetivos. Ela pode ser básica ou fundamental, né? Para ser bem redundante, ou seja, ela gera conhecimento, ela melhora o seu aprendizado, né, num conhecimento objetivo, ela auxilia em outros tipos de conhecimento, auxilia no desenvolvimento de soluções, de processos, de projetos. Então, é a pesquisa básica. Essa pesquisa básica, ela tem a ver com isso que nós acabamos de falar. Estudo constante, estudo regular, né, aprendizado constante. Você que está estudando, que vai fazer o seu projeto de pesquisa no final do seu curso, o que você precisa fazer para entrar nesse esquema aí da pesquisa básica? Quais os passos que você tem que adotar? Então, coisas simples. O professor da matéria X indicou um livro para você ler daquela disciplina. O que você tem que fazer? Adquirir o livro e começar a ler regularmente e a marcar coisas que são importantes nele. Pontos fundamentais, conceitos, citações de autor. Vai marcando. Compra lá aquela canetinha colorida, né? Fosforescente, lá, brilhante, amarela, verde, vermelha, como você quiser. E sai marcando o seu livrinho. Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro para adquirir livros e sair marcando. Ok, então você vai à biblioteca do seminário, pega lá o livro, você não vai marcar o livro da biblioteca, mas aí você vai para a biblioteca com o seu caderninho, com o seu computador e escreve. Abre lá no seu computador uma pastinha, né? Primeiros passos da minha pesquisa. Pesquisa básica. Tudo que eu leio, eu marco. Então pega lá o livro, coloca do seu lado e sai marcando textos importantes, falas que mexeram com você, perguntas. Não, acabei de ler uma frase de um autor que foi indicado aqui na aula. Me indicaram aqui um livro do professor, sei lá, do professor Kevin Van Hooser, né, um livro sobre teologia pastoral, né, o pastor como teólogo público, que é um livro excelente. O professor indicou o livro, aí eu peguei o livro na biblioteca, ou comprei, aí estou lendo lá uma frase do
do autor, né, no livro, na publicação, e aí eu fico curioso, assim, o que ele quis dizer com isso? Você pega lá o seu caderno, anota a frase do camarada e bota embaixo assim, o que ele quis dizer com isso? Preciso fazer mais pesquisas. Então, isso é um trabalho cotidiano, regular de quem está pesquisando. Olha só, hein? Olha como esse curso aqui que nós estamos oferecendo para você, porque nós estamos ajudando passos na direção da pesquisa, na direção do seu crescimento como educador, como revisor, como escritor, como pregador, como intérprete, não importa. E tudo começa com esse trabalho que você tem que fazer, né, com as mangas arregaçadas, com paciência, e aí vai esbarrar no que eu falei antes, né, de estrutura da vida, de organização do tempo, vai esbarrar nisso tudo. Mas é necessário que você se organize, que você se estruture, exatamente para poder escrever e para poder começar a montar lá no seu computador ou no seu caderninho, para quem prefere caderno, né, as primeiras pastinhas. Arquivo número 1, livro O Pastor como Teólogo Público, Kevin Van Hoosen. Vou lá anotar. Arquivo número 2, Crer Também Pensar, John Stott. Arquivo número 3, Igreja Missional, Igreja Bíblica Missional, Michael Gurrin. Não importa, você vai escrevendo lá, vai colocando lá. Crer Também Pensar, já falei, né? Estou repetindo o nome dos livros. Entendes o que leis, né? Uma outra obra clássica. Fator Melquisedeque, Fé na Era do Ceticismo. Vai anotando os livros e vai escrevendo. Isso é pesquisa básica, pesquisa fundamental. Pesquisa, inclusive, que ajuda você a estruturar o pensamento. Olha o que eu estou te dizendo, hein? Olha que coisa importante. A metodologia, ela só vai acontecer se você conseguir também gerar um comportamento voltado para a metodologia. Entendeu? Então é um treinamento. O que nós estamos propondo aqui para você é um treinamento. Tem que treinar esse negócio. E como é que treina? Fazendo as leituras, fazendo as anotações, pesquisa básica. Depois da pesquisa básica, um outro caminho da pesquisa científica é a pesquisa aplicada, que é exatamente o que você vai fazer no seu estudo de caso, no seu artigo científico, ou na sua revisão bibliográfica, ou na sua dissertação. Vai fazer a aplicação do seu conhecimento. Vai fazer a aplicação. E a aplicação, ela normalmente é e deve ser uma proposta de solução, uma proposta de reflexão, um caminho que está sendo apontado, sabe? Para uma nova direção, para uma nova postura, para um outro comportamento. Então, é um caminho que se aponta. Você está apontando um caminho. Ó, vai por aqui, ó, que legal. Olha que discussão importante que nós precisamos ter. É uma pesquisa aplicada. Ela pode ser aplicada de forma acadêmica, né, de forma reflexiva, de forma filosófica, né? Ela pode gerar produtos, ela pode gerar processo, ela pode gerar tecnologia, ela pode gerar um monte de coisa, ela pode gerar mudança de comportamento nas pessoas. Mas preste atenção, preste muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Não existirá pesquisa aplicada se não houver pesquisa fundamental, que é a sua leitura, que é a busca pelo conhecimento, que é a busca pelo aprendizado, que é a busca pela informação, que é a curiosidade, que é a anotação, que é a reflexão. Isso só é possível se houver exercício diário, treinamento e aplicação. Ok? Então, o que vai melhorar no final? Qual é o resultado que se espera? Melhoria na qualidade de vida. E é verdade, qualidade de vida sua como indivíduo, daqueles que vão ler, qualidade de vida do ministério, do trabalho, daquilo que você faz, porque o trabalho científico aplicado,
como resultado de um trabalho científico fundamental, gera um resultado que é tangível. Né? Eu escrevi um artigo sobre novas metodologias para a escola bíblica. E a partir da minha pesquisa, eu fiz uma aplicação prática na minha comunidade. E deu resultado. Aí as pessoas pegam o seu artigo e começam a ler, falam assim, poxa, isso aqui que fulano escreveu é muito bom, vou aplicar, e dá resultado. Então isso é muito bacana. Da mesma forma, quando você vai pregar em algum lugar, vai dar uma palavra, vai fazer algum tipo de aula, de curso, as pessoas vão te ouvir e vão falar assim, camarada, essa pessoa tem muito conhecimento. Dá para ver que o que ela diz, o que ela compartilha, o que ela traz para a gente é resultado de muita elaboração. Né? Não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa que ela pensou ontem de noite. Ela estava sentada em casa lá e aí eu estava pensando e vim aqui compartilhar. Não, dá para ouvir, dá para perceber que o que ela está ensinando é resultado de muita elaboração. Olha quantos autores ela citou. Olha quantas conexões ela fez. Então, toda pesquisa aplicada, todo resultado aplicado é fruto, é produto desse desenvolvimento, desse processo básico. Tem que ter em mente isso, que para fazer pesquisa científica, você precisa treinar, precisa se organizar, precisa se ajustar e avançar um dia de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, ponto a ponto, percebendo a melhoria. Nós já falamos sobre a importância do saber científico, já falamos sobre o papel, né, da ciência como aquisição sistemática de conhecimento. Já falamos aqui na nossa aula que estudar é um projeto de vida. Já falamos que precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de trabalhar, que tem que haver treinamento para isso, para que haja método, para que haja resultado. Falamos sobre as duas formas que a ciência trabalha, né? A forma fundamental dela, que é o de conhecimento básico, de aquisição de conhecimento, de aprendizado, desenvolvimento, e a forma de aplicação. E agora eu quero falar sobre métodos para você obter conhecimento científico, ok? De que forma você pode obter conhecimento científico para que você possa fazer um trabalho científico, para que você possa gerar um processo que dê resultado, né? Para que você consiga produzir o seu artigo, a sua pesquisa, sem desespero. Né? Não, deixa o desespero, só um pouquinho de desespero. Um pouquinho de desespero vai ser bom. Primeira coisa que você precisa fazer para gerar trabalho, considerando que você assistiu o vídeo desde o início, você entendeu que ciência é sistematização, é organização de conhecimento, você entendeu já que precisa ter o aprendizado, o estudo como um projeto de vida, você entendeu que precisa se dedicar mais, se aplicar mais diariamente, você entendeu que precisa estudar todo dia, escrever, ó como é que eu estou sendo redundante, tá vendo? Anotar, sublinhar, beleza. Considerando que você fez tudo isso, que você assistiu tudo, que você ficou com raiva de mim, mas já está dando uma melhorada agora, já está até gostando. Vamos pensar no método. Quais são os métodos, né? De que forma você adquire conhecimento científico para que você possa fazer uma pesquisa científica? Olha só como isso é importante. Observe como nós estamos falando aqui nesse curso sobre uma mudança de postura. Ok? Uma mudança de postura. Não é só chegar lá, vou ter aula de metodologia, vou sentar aqui e vou fazer um trabalho. Não vai funcionar. Tem que ser... É necessário que aconteça uma transformação na nossa mente. A metanoia quase, né? Uma mudança de paradigma. Eu não vou dizer que é uma metanoia, porque a metanoia é uma coisa mais metafísica, né? Mais filosófica. Mas uma mudança de paradigma, sim. Uma mudança de modelo, né? Forma de pensar. O que os caras hoje chamam de mindset, né? A minha configuração tem que mudar. Eu preciso me organizar para isso. Então,
Professor, fala aí, quais os passos que eu tenho que dar para escrever o meu trabalho científico? Bom, primeira coisa, estudar fenômenos, observar coisas. Ok? Estou observando que a quantidade de desigrejados no Brasil explodiu. Quantidade de pessoas que diz que é cristã. Quantidade de pessoas, né, um monte de gente aí dizendo que é cristã, mas que não está frequentando igreja nenhuma, explodiu. Isso é um fenômeno. A quantidade de comunidades religiosas que passaram a atuar mais pela mídia do que de forma física. É um fenômeno. A mudança no modelo da liturgia é um fenômeno. A mudança na arquitetura das comunidades é um fenômeno. A dificuldade de adaptação dos métodos de discipulado tradicionais com as novas gerações é um fenômeno. A utilização de novas mídias, de novas ferramentas tecnológicas para o ensino é um fenômeno. A necessidade de utilização de tecnologia para a gestão ministerial, para o ministério pastoral, é um fenômeno. Problemas emocionais se multiplicando entre líderes, pastores, depressão, ansiedade, casos de burnout, é um fenômeno. Então, você que está estudando, que está se organizando, que está trabalhando diariamente para aprender, para se desenvolver, que está fazendo as suas marcações, né, que está colocando lá as suas anotações no seu texto, no seu livro, no seu caderno, você está observando fenômenos diante de você. E é lógico, e isso é muito legal, que nem todo fenômeno desperta todo mundo, né? Pode ser que você se interesse mais por coisas relacionadas à igreja, ou por coisas relacionadas à tecnologia, ou por coisas relacionadas à família, ou por coisas relacionadas à eclesiologia, ou por coisas relacionadas à exegese, ou por coisas relacionadas à história. Cada um se interessa por algo que lhe é próprio. Mas o importante é que há o interesse, o importante é que há o desejo, o importante é que isso, de alguma forma, se desperta. E como se desperta? Se desperta pela vocação de cada um. Então, você que ficou interessado, né? Fiquei interessado nesse negócio aí que você falou, Leclerc, de burnout. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a ler mais sobre esse assunto. Vai entrar aí na sua leitura de cabeceira, na sua bibliografia de estudo diário, no seu exercício diário, tem que entrar aí livros, textos, artigos, produções relacionadas a esse tema. E você vai começar a analisar variáveis, né? Ou seja, percentuais, indicações, tópicos, pontos, curiosidades sobre esses assuntos. Isso vai começar a mexer com a sua cabeça e você vai começar a ter interesse por isso, e vai começar a buscar respostas para as suas indagações, para as suas inquietações. Então a pergunta é: qual é o fenômeno que gera em você inquietação? Qual é o fenômeno que está sendo observado, que está acontecendo, que gera em você inquietação? Então, observar o fenômeno, estudar o fenômeno, é um primeiro passo para o trabalho científico. Em segundo lugar, volta o que a gente já falou antes. Tudo que você observa, tudo que você estuda, tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você assiste, você anota. Quando eu era jovem, que agora eu estou velho, indo para o final da minha jornada, a gente aprendeu a estudar fazendo fichamento. Não sei se você sabe o que é fichamento. Fichamento é quando você ia para a biblioteca, qualquer biblioteca, ou comprava um livro, você comprava uma ficha, literalmente. Pegava aquela ficha e nós tínhamos estudantes, cada um tinha o seu fichário, você pegava aquela ficha e anotava livro tal, autor tal, citação tal, página tal, fichamento. Fichamento do livro, da obra.
Então, segundo passo que você tem que dar para aprender, para avançar no exercício da metodologia científica é fichar, catalogar, escrever, registrar. Em terceiro lugar, comece a pensar em hipóteses. À medida que você vai lendo, né? Estou lendo lá sobre burnout. Aí eu começo a fazer perguntas, né? O que é o burnout? Aí eu começo a pesquisar lá que o burnout é uma situação de desgaste extrema, onde a pessoa não tem mais energia, não tem mais força, não tem mais vontade de fazer nada, não acredita mais em nada, é um sintoma do burnout, né? Não tem mais sentimento, perde todo o aspecto afetivo. Beleza, aí você foi ok. Aí você começa a fazer perguntas. O burnout é uma situação que é global ou é local? Afeta todas as denominações, todas as confissões de fé ou algumas? Afeta mais homens do que mulheres, mais idosos do que jovens? Afeta mais a geração pós-moderna ou a geração mais antiga? Afeta mais os líderes que trabalham em tempo integral ou tempo parcial? Você começa a gerar hipóteses, mas essas perguntas, elas só existem, elas só vão acontecer, elas só vão surgir se você estiver fazendo as suas leituras, os seus registros, as suas anotações. Senão não tem pergunta. Pergunta é para quem está enchendo a cabeça de informação. Entende? Então, em terceiro lugar, comece a fazer, a anotar, a registrar as suas hipóteses. E aí, depois que você tem um monte de perguntas, comece a tentar comprovar isso. Como é que você comprova uma hipótese que você levantou? Eu acho que esse problema do burnout acontece mais entre jovens, líderes na faixa aí de 20 a 40 anos. Como é que você comprova isso? Bom, você pode comprovar isso lendo autores que falam sobre isso. Você pode comprovar isso encontrando pesquisas que falam sobre esse assunto. Isso é importante. De repente você pesquisa lá e encontra vários artigos, dissertações, monografias que falam sobre esse tema. Pode comprovar isso fazendo uma pesquisa, numa pesquisa científica, mas aí você vai tentar comprovar. É uma tentativa, é um caminho. Mas observe que esse é o quarto passo, dado numa estrada longa que você definiu e que você está construindo desde o início da sua jornada. Mas esse é um caminho legal da pesquisa. Outro caminho, né, que é o ponto número 5 aqui do nosso slide, da nossa aula, é você, a partir da sua pesquisa, a partir do seu levantamento, a partir da sua tentativa de comprovação de hipótese, é você começar a observar se o que você pesquisou, se o que você pensa, se o que você acha, se o que você escreveu é realmente verdadeiro, se pode ser comprovado, se está certo, se está errado, se está exagerado, se está absurdo, se está legal, se não está, se eu estou caminhando na mesma estrada que outros autores, que outros pensadores, e aí você vai fazendo comparações, né? O que é muito saudável. Em sexto lugar, o que a gente tenta fazer? É tornar o meu estudo geral. De que forma o que eu estou estudando pode ser aplicado na minha igreja, em todas as igrejas, no Brasil, no exterior, de outras formas diferentes. De que forma essa aplicação pode ser geral, pode ser ampliada. E, em último lugar, chegar a conclusões, né? Fazer previsões a partir de gráficos, a partir de estatísticas, a partir de resultados que eu encontrei. Pessoal, essa primeira aula de metodologia científica foi muito rica, hein? Olha o que eu dei de dica para você, o que teve de informação.
e principalmente de confrontos, porque eu sei que esse tipo de aula acaba te confrontando a beça, né? Porque coloca em xeque a sua maneira de pensar, a sua maneira de estudar, a sua maneira de aprender, a sua maneira de desenvolver os seus estudos. Eu sei que isso mexe com você, mexe com alguns valores, eu sei que você não gostou de algumas coisas que você ouviu, que você não concordou, não tem problema. Porque também nós estamos aqui num processo científico de construção do conhecimento. Mas a aula foi muito rica, porque ela, nesse primeiro encontro, nós trabalhamos não apenas o conceito da metodologia científica, mas principalmente a criação de um método para que você se torne um bom estudante, um bom pesquisador. Ok? Então eu espero que você assista, que você leia, que você estude, que você pense, e aguardo você para o nosso segundo encontro. Segundo encontro onde nós vamos ampliar esse caminho. Beleza? E eu espero que no final do curso você consiga já estar maduro, madura, pronta para produzir o seu trabalho, para ajudar muita gente, para edificar muita gente, para apontar caminhos e soluções que sejam relevantes. E eu termino aqui a minha primeira aula do curso de metodologia científica dizendo o seguinte: vamos trabalhar para que a nossa pesquisa, para que o nosso estudo seja contemporâneo, ou seja, útil, relevante para o nosso tempo. Professor Leclerc aqui, à sua disposição, aguardo você para a nossa próxima aula.